Meus amigos, nesse vídeo nós vamos falar sobre equiparação salarial. Se você pesquisar na jurisprudência, você vai ver uma chuva de condenações em equiparação salarial. Muitas vezes condenações altas, em decorrência das diferenças salariais que são pleiteadas. A gente sabe que as diferenças na equiparação são mensais e podem alcançar os últimos 5 anos, que seria ali o período imprescrito. Vou trazer neste vídeo aqui algumas situações normais, cotidianas, que geram a equiparação salarial. Então, erros comuns dos empregadores que acabam gerando as ações de equiparação salarial. E vamos conversar também sobre mudanças da reforma trabalhista que ajudaram o empregador. Por que ajudaram o empregador? Porque tornaram a equiparação salarial mais difícil de ser alcançada. Ou, sob outra ótica, facilitaram aqui que o empregador criasse esses salários diferenciados, afastando a equiparação salarial. Então vamos conversar sobre isso e, como sempre, vamos trazer a prática dos tribunais, vamos trazer as decisões judiciais. Olha, um grande problema da equiparação salarial é que geralmente não é uma só ação. Você tem o ajuizamento da ação pelo Bruno, daqui a pouco vem o João, vem o José e aí vem aquela leva de trabalhadores. Eu já vi empresas que sofreram 100 ações de equiparação salarial por erros como os que eu vou falar a partir de agora. Então vamos lá, problemas que geram a equiparação salarial, principais situações que ensejam a condenação e equiparação salarial. Um erro muito comum das empresas, contratação de filhos, amigos, parentes com salário superior aos demais. Obviamente, se eu sou o pai e se eu tenho uma empresa, eu quero que meus filhos trabalhem comigo. Eu quero contratar amigos da minha confiança, vou contratar a minha esposa, a mulher contrata o marido e por aí vai. Vou contratando alguns parentes, eu tenho uma tia minha, coloco para trabalhar. Só que eu não posso realizar o pagamento de salário diferente. E isso daqui que muitos empregadores não entendem. Eu vou contratar o meu filho está começando, ele vai realizar uma função mais simples. Mas eu não vou pagar apenas este valor, então eu vou pagar um valor superior. Daqui a pouco isso daqui se torna uma informação conhecida na empresa e começam as queixas, começam as reclamações dos outros empregados. E vejam, eu não posso utilizar como argumento que ele é meu filho e eu pago o que eu quiser para o meu filho. Claro que não. Isso daqui com certeza vai gerar uma ação de equiparação salarial. E vejam o seguinte, hoje não adianta hoje você pagar por fora a diferença. Digamos, o salário seria de R$ 1.500. Eu não quero pagar R$ 1.500 para o meu filho, eu quero pagar R$ 2.500. Então eu venho e pago R$ 1.000 por fora. Isso é perigoso também, porque hoje a prova é extremamente fácil. Todo mundo tem hoje um celular na mão que pode gravar vídeo, pode gravar áudio, então a prova ela também é muito fácil. Então se torna arriscado da mesma forma, você estaria errando na qualidade de empregador da mesma forma. Então muitas empresas elas são condenadas em equiparação salarial em virtude dessas situações aqui. Resolvem pagar mais para filhos, amigos e demais parentes. Uma outra situação que ocorreu nessa empresa que eu falei para vocês, que sofreu mais de 100 ações de equiparação salarial. Você chega na empresa e aí você vê ali o analista sênior, e você analista júnior, e você analista master. Nossa, são funções diferentes. Aí você passa algumas horas ou alguns dias ali naquela empresa e você percebe o seguinte, o júnior, o master e o sênior, eles trabalham juntos, eles fazem as mesmas atividades, têm as mesmas responsabilidades, qual que é a diferença? Aí você pensa, não, é porque aquele ali, ele tem 2º grau, esse daqui já é
formado, só que ele é formado numa área totalmente diferente, não tem nada a ver com aquela função. E vejam que é uma função que não precisa de uma formação específica. Se ele é formado ou não, não mudaria em absolutamente nada, porque as funções, as atividades, as responsabilidades são absolutamente idênticas. O que aconteceu nessa empresa? O júnior, que recebia menos, buscou a equiparação com o master, que recebia mais, e conseguiu a equiparação. Porque o que é analisado numa ação de equiparação salarial? Quais são as tarefas? Que a gente chama de função, né? Quais são as tarefas? Tem identidade de função? Tem. As tarefas são as mesmas. As responsabilidades são as mesmas. Se as tarefas e responsabilidades são as mesmas, nós temos que pagar o mesmo. E vejam que a gente tem até a súmula 6 do TST, já antiga, que diz que o nome dado àquela função é irrelevante. Ah não, mas são funções diferentes, são cargos diferentes, júnior, sênior e master. Se você arrancar o nome, fica tudo igual. Ou seja, a súmula 6 diz que esses nomes dados são irrelevantes, isso não vai ser analisado. O que geralmente acontece numa ação de equiparação salarial? Você tem perícia. O perito, ele vai analisar o que é feito por cada um deles. Deixa eu ver quais são as atribuições, seja ali na documentação da empresa ou seja em loco, na própria empresa. Quais são as atribuições, quais são as responsabilidades, o que diferencia um e outro. Não tem diferença só no nome equiparação salarial. Diferente é quando, por exemplo, você tem ali numa empresa de telemarketing, você tem alguém que faz o atendimento apenas em português, o outro faz o atendimento bilíngue. Veja que aí você tem uma atribuição diferente, aí você tem um conhecimento necessário diferente. Agora, se não há esse tipo de diferença, se a diferença é só no nome, você vai ser condenado ao pagamento de equiparação salarial, das diferenças salariais. Então, este problema aqui seria a criação de funções idênticas com nomes e salários diferentes. Se as funções são idênticas, não pode ter salário diferente. Nome diferente é totalmente irrelevante. Uma outra situação que gera problemas de equiparação salarial, quando eu contrato pessoas em épocas distintas e com salários diferentes, quando não cumpridos os prazos mínimos da CLT. Exemplo, ano passado eu contratei o João, R$2.000. Esse ano eu contratei a Maria para a mesma função, R$2.500. Mas por que a diferença? Não, porque eu contratei o João no ano passado o mercado estava ruim, aí contratei por 2.000, agora contratei por 2.500. Teremos problema de equiparação salarial, porque eu não respeitei o período mínimo aqui, ok? Ou então, vamos inverter, contratei ano passado R$2.500, esse ano, ano de crise, salários mais baixos, contratei a Maria por R$2.000. Errado, vai dar problema de equiparação salarial. É muito pouco tempo para você ter diferença salarial. Não existe justificativa para pagar R$2.500 para o João e pagar R$2.000 para a Maria. Isso vai ser encarado, inclusive, como discriminação. Teremos ali imposição de multa que está previsto na CLT, que foi inserido pela reforma trabalhista. Além da diferença salarial, teremos provavelmente condenação ao pagamento de multa, porque nós estamos falando de homem e mulher. Isso tende a ser encarado como uma discriminação contra a mulher. A gente sabe que, infelizmente, no mercado, isso é histórico, a mulher ela sempre ganhou menos do que o homem. Então, teria aqui um prato cheio para além da equiparação e das diferenças, temos também a condenação ao pagamento de multa. Ok? Então, isso não pode ocorrer. Eu coloquei ali os prazos mínimos. Quais seriam esses prazos mínimos? Por que eu não posso pagar R$2.500 ao João, que foi contratado ano passado, e R$2.000 para a Maria, contratada este ano? Pelo seguinte, ó, eu tenho no artigo 461, vamos até anotar aqui, ó, eu tenho no artigo 461
da CLT intervalos mínimos que seriam na função e agora na empresa. No meu exemplo, eu disse que o João foi contratado no ano passado e a Maria neste ano. Tá, se o João tivesse sido contratado há mais de 2 anos, mais de 2 anos seria 2 anos e 1 dia. O João foi contratado há 2 anos e 1 mês. E a Maria agora, ele pode ganhar mais? Pode. Por quê? Porque aí tem mais de 2 anos de diferença na função. João e Maria estão na mesma função. Maria foi contratada hoje. João foi contratado há mais de está naquela função há mais de 2 anos, então pode ter diferença salarial. A Maria não vai poder pleitear a diferença de R$500 em face do João. Se ela pleitear, a minha defesa é simples. Existe diferença superior a 2 anos na função. O João está naquela função há mais de 2 anos em relação a Maria. Ok? O outro prazo que aí foi inserido pela reforma trabalhista, que eu vou falar mais embaixo para vocês, é o tempo na empresa. Então hoje eu posso pagar mais para aqueles que são mais antigos na empresa, pelo simples fato de serem mais antigos. Pensa comigo, você trabalha com o João, na mesma função. Não tem diferença superior a 2 anos não. Você trabalha e ganha R$2.000. O João está naquela função ali há 6 meses, ganha R$5.000. Pô, por que você ganha 2.000, o João ganha 5.000? Porque o João está aqui na empresa desde o começo. O João foi meu primeiro empregado. O João está comigo aqui há 10 anos. Eu posso pagar mais a ele pelo simples fato dele ser mais antigo na empresa? Posso. E nem precisa esses 10 anos que eu falei. Nós vamos ver aqui que é um prazo de 4 anos. Eu vou pegar a data de admissão dos dois. Se houver uma diferença superior a 4 anos, ou seja, 4 anos e 1 dia, eu posso pagar mais ao mais antigo. Simplesmente por ele ser mais antigo, porque eu estaria privilegiando a experiência dele, o tempo de casa, esse companheirismo que a gente sabe que existe em muitas empresas, tá bom? Esses são os problemas, as situações que geram equiparação salarial. Agora vamos dar uma olhada nas mudanças que foram implementadas pela reforma trabalhista, que está em vigor desde o dia 11/11/2017, que dificultam a equiparação salarial, ou seja, foram mudanças positivas para o empregador. Hoje, eu, advogado, tenho como criar ali junto com o meu cliente, com o empregador, formas, métodos para evitar a equiparação salarial, ou pelo menos dificultarem muito essa equiparação salarial. Então, com base na reforma trabalhista, o que eu tenho? Não há mais necessidade de homologar o quadro de carreira no Ministério do Trabalho, na Secretaria das Relações Trabalhistas, como é hoje. Não há necessidade de homologar o quadro de carreira, ou seja, hoje está mais fácil realizar o quadro de carreira. Vamos contratar um profissional para organizar aqui as funções em um quadro de carreira e delimitar os salários, os acréscimos salariais. Vamos criar um quadro de carreira e dentro dele haverá ali as promoções. A cada promoção teremos um acréscimo salarial. Isso é positivo porque incentiva o empregado. O empregado sabe que se ele permanecer trabalhando naquela empresa, ele vai ter aumentos salariais. Além daqueles previstos em negociação coletiva, nós teremos aumentos salariais decorrentes do quadro de carreira, dessas promoções. E por outro lado, olhando o empregador, se eu tenho quadro de carreira, não há equiparação salarial. Eu posso ter 2 pessoas realizando as mesmas atividades, recebendo diferente, porque uma já foi promovida no quadro de carreira, já ascendeu no quadro de carreira e a outra não. Ok? Fora que, antes da reforma trabalhista, eu tinha que obrigatoriamente, além de homologar o quadro de carreira, ele tinha que prever essas promoções, essas ascensões por 2 critérios, por antiguidade e
merecimento. Hoje facilitou. Eu posso prever apenas a antiguidade ou apenas merecimento. A antiguidade é mais fácil. É você dizer que a cada 2 anos, a cada 3 anos, na empresa, o empregado vai sair ali, por exemplo, de assistente A para B, depois para C, para D. E aí você vai criando os desníveis salariais decorrentes dessas ascensões. Você pode também criar o critério de merecimento ou utilizar os dois, ok? Mas o fato é que a criação do quadro de carreira ficou mais simples. Posso utilizar um critério apenas e não preciso mais homologar. Ou seja, eu vou idealizar o quadro de carreira e vou mostrar, vou dar ali publicidade para os meus empregados. Depois, a reforma trabalhista criou a diferença no tempo de empresa, como eu falei para vocês, que é aquele prazo de 4 anos. Então, depois da reforma trabalhista, eu tenho como, antes não dava, depois da reforma trabalhista, eu tenho condições de pagar um salário maior para os mais antigos. Eu tenho como privilegiar os mais antigos. Antes da reforma trabalhista, antes do dia 11 de 2017, o empregado novo na empresa, ele muitas vezes pedia equiparação salarial ao mais antigo. Por quê? Porque só havia o tempo, a diferença de tempo na função. E às vezes, por erro, por vacilo, eu pegava o empregado mais antigo, mudava de função, colocava com o mais novo. E aí gerava equiparação salarial. Agora não. Eu posso pagar um salário mais alto para aquele mais antigo. Eu posso pegar o mais antigo, mudar de função, colocar com um novo para fazer a mesma coisa, o mais antigo recebendo salário superior, que nós não teremos a equiparação salarial. Porque as duas diferenças de tempo na função e na empresa, no emprego, devem ser analisadas ao mesmo tempo. Eu peguei aquele antigão, coloquei na mesma função junto com o novo na empresa. O novo vai falar, poxa, ele recebe 5 mil, eu recebo 2 mil, que absurdo. Vamos ver se eu consigo me equiparar. Ó, tem menos de 2 anos na função. Putz, mas ele tem mais de 4 anos na empresa em relação a mim. Então não cabe a equiparação. Então a partir do momento que a gente criou mais um requisito para equiparação, a gente dificulta a mesma. E outro ponto aqui, ó, positivo, para aquelas empresas que têm várias filiais, vários estabelecimentos. A CLT possibilitou o pagamento diferente para empregados de outros estabelecimentos. Então agora, como requisito para equiparação salarial, vou voltar porque fui rápido, ó. Como requisito para equiparação, eu não tenho que provar mesma localidade, não, eu tenho que provar mesmo estabelecimento. Ou seja, eu, empregado, só consigo me equiparar a empregados do mesmo estabelecimento, da mesma filial, por exemplo. Então, depois de demonstrar todos os outros requisitos de identidade, de função, que não há aquelas diferenças, eu tenho que provar que eu trabalhava no mesmo estabelecimento. Então, hoje as empresas têm condições de efetuar pagamentos de salários diferentes para empregados que estão em filiais e estabelecimentos diferentes. Isso vai dificultar também a equiparação salarial. Antes, eu que trabalhava na filial A conseguia me equiparar ao empregado que realizava a mesma atividade na filial B, desde que a gente estivesse dentro do mesmo município, da mesma região metropolitana. Hoje eu não consigo. Hoje eu, da filial A, só me equiparo a empregados da filial A. Se não tiver, não me equiparo a ninguém. Filial B, C, D não podem mais ser utilizados, ok? Então, neste ponto, a reforma trabalhista foi bem positiva para o empregador, dificultando, criando novas barreiras a essa equiparação. Trouxe para vocês aqui decisões pós-reforma trabalhista, ó, TRT da 11ª região, que é lá no norte Amazonas, 2019, ó, idêntica função. Tendo o trabalho sido prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, exercida idêntica função, com diferença de menos de 2 anos,
com igual produtividade e perfeição técnica, os empregados têm direito ao mesmo salário. Vejam que aqui, como a decisão do TRT de 2019, nós estamos analisando uma situação que ocorreu antes da reforma trabalhista, por isso que ainda fala em mesma localidade, hoje é mesmo estabelecimento, ok? O mero descumprimento, isso aqui que é importante para você, advogado, o mero descumprimento das obrigações contratuais não tem o condão de macular a esfera extrapatrimonial do trabalhador e por isso não autoriza o deferimento da indenização por dano moral. Você sabe que hoje todas as reclamações trabalhistas têm dano moral. O advogado, quando ajuiza uma ação em face da empresa, tudo é dano moral. E aí você tem que rebater aquele dano moral. Pagou salário diferente, não é dano moral. O juiz deferiu a equiparação salarial, determinou o pagamento de diferença salarial. Não tem dano moral, não é presumido dano moral neste caso aqui. Depois, uma anterior à reforma aqui do TST. Tendo o egrégio Tribunal Regional consignado que reclamante e paradigma exerceu a mesma função, com a mesma perfeição técnica, é devida à equiparação salarial, não obstante a denominação diversa dos cargos. Você, como advogado, tem que colocar na cabeça do empregador que não adianta ter só diferença de nome. Muitos empregadores ainda hoje acham, não, mas são cargos diferentes. Aí você tem que colocar na cabeça dele que a Justiça do Trabalho não vai analisar se são cargos diferentes, se são nomes diferentes. O que o perito vai levar em consideração e que o juiz do trabalho vai levar em consideração são as atribuições. O que esse faz diferente desse? No dia a dia. E não adianta só no papel não, é primazia da realidade. O que esse faz diferente? Qual é a atribuição que esse tem que o outro não tem? Qual que é a especialidade que esse tem que o outro não tem? Isso tem que ser deixado claro no dia a dia. Qual que é a responsabilidade que esse tem que o outro não tem? Não tem diferença nenhuma? Esqueça pagar diferente. Demita e começa tudo de novo para não ter aqui direito a essas diferenças salariais. Quanto mais tempo passa, maior o período de diferenças salariais, maior vai ser a condenação lá na ação de equiparação salarial. Tá bom, meus amigos? Volto daqui a pouquinho.